Olá pessoal, seguindo aí com as nossas videoaulas, vamos falar aí sobre hacking nos dispositivos propriamente dito, tá? Existe uma ferramenta muito conhecida que é o Metasploit. Ele é um projeto open source, foi criado em 2003 pelo H.D. Moore, esse moço aí da foto. O objetivo, né, era um ambiente adequado para desenvolvimento, teste de segurança e exploração de vulnerabilidades de software usando a automação dessa ferramenta, tá? Sobre o Metasploit, ele foi desenvolvido em 2009, né? E aí a RapidShare, em 2009 a Rapid7 comprou aí o Metasploit e um ano depois ela começou a lançar as versões comerciais conhecidas como Metasploit Pro, tá? Então a versão Pro a gente pode usar ela por 14 dias aí na sua versão de teste. E aí as versões que vêm na maioria das distribuições de pentest é o framework, que é o que a gente vai começar a estudar aí a partir dessa aula. Se quiserem baixar aí a versão Pro, fiquem à vontade, mas depois desse período ela expira, ou você compra os módulos adicionais ou você volta para a versão Pro. Bom, como é que é estruturado aí o Metasploit atualmente? Então a gente tem aí as bibliotecas, né? E aí as ferramentas, essa Hex, MSF Core, MSF Base, os plugins que estão dentro de MSF Base e as interfaces, tá? Hoje a versão CLI e a versão web e a versão gráfica não estão mais disponíveis aí no módulo do Metasploit. Existe uma versão gráfica do Metasploit que é o Armitage. Incentivo quem assistir essa videoaula depois dar uma olhada, mas nós vamos trabalhar na versão console e na versão linha de comando. Dentro do MSF Base, né, aí é onde a gente tem os principais itens que a gente vai trabalhar, que são os payloads, os exploits, os encoders, os módulos de pós-exploração e os módulos auxiliares. Seguindo, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Em especial em cada momento. Alguns exploits, né, que não estiverem dentro do Metasploit, então por exemplo, quer fazer um ataque aí ao Office e um determinado exploit que foi utilizado não está disponível no seu Metasploit. Tem duas formas de atualizar, vamos chamar assim, né, o seu Metasploit. Ou você usa a versão Pro, que aí você sempre tem uma conexão com a base de dados paga, ou você acessa esses sites, esses links, né, que vocês estão vendo aí no vídeo, e baixem, né, o arquivo e implementem ele dentro do seu Metasploit, ok? Bom, basicamente é isso. Vamos dar uma olhada então no Metasploit. Eu já separei aqui um exploit, um exemplo de exploit para que vocês vejam, tá? Então um exploit, na verdade, ele é uma instrução de códigos, né? O qual ele atinge uma determinada vulnerabilidade. Então, por exemplo, essa aqui é uma vulnerabilidade do Office e ela foi marcada como uma vulnerabilidade de 2017 a 11.882. Então toda vulnerabilidade ela tem um ano de lançamento e tem uma versão de quando foi descoberto. Então essa foi para o Microsoft Office. Eu não vou entrar profundamente aqui como foi desenvolvido esse exploit. Futuramente podemos até fazer um treinamento sobre desenvolvimento de exploit em si. Mas aqui é basicamente uma série de instruções que modifica, né, alguma função, alguma execução dentro do parâmetro do Office e através disso, através dessa falha, dessa vulnerabilidade, é possível ganhar acesso ao computador, por exemplo, no caso do Office, tá? Então, seguindo, só antes da gente falar mais sobre esse módulo, então aqui no Kali, estou no Kali. Antes de toda vez, né, que a gente tiver que usar o Metasploit, é importante carregar a sua base de dados, mesmo que local, né, mesmo que não seja a base externa.
Então vamos dar um comando aqui, ó, service PostgreSQL start. PostgreSQL, ele detém a base aí do Metaxploit. Vamos aguardar ele subir, ok? E aí a partir daqui a gente consegue chamar o MSF console. Inclusive ele tem até no caso do Kali, né, ele tem um ícone que já chama no terminal direto aí o Metaxploit, tá? Tanto faz. Vamos aguardar ele carregar, então está iniciando. Demora um pouquinho para carregar, isso é normal. Primeira vez que eu estou startando ele, na verdade. E tá aí. Bom, nessa videoaula ele estava na versão 4.16.5.7, tá? Poderia estar... Na verdade, toda vez que sai uma versão nova do Kali, do Parrot ou qualquer outra distro de pentest, ele já vem com a última versão instalada. Bom, o Metaxploit ele está atualmente, né, como eu disse nessa videoaula, com 1766 exploits gerais para Windows, Linux, Android, Java e por aí vai. 1007 módulos auxiliares, 307 módulos de pós-exploração, 537 payloads, 41 encoders, né, que são encriptadores, 10 NOPs, né, que trabalha aí em espaço de memórias, tá? NOP, a grosso modo, é trabalhar usando espaço de memória de uma aplicação para injetar um código malicioso, tá? E aí o Free Metaxploit Pro Trial tá aqui nessa versão, quem quiser baixar. Então, quando chega nesse terminal, MSF, significa que nós já estamos dentro do Metaxploit e nós podemos dar um comando do tipo help. Quando a gente digita help, eles nos mostram, né, alguns comandos. Deixa eu voltar um pouco aqui a parte do help. Então tem os comandos core, né, que são os comandos de ajuda ou interrogação. A gente tem um help do menu. O banner, a gente vê informações aí sobre o Metaxploit. CD, a gente navega em diretórios, core, conexão e por aí vai. Então são comandos aí dentro do Metaxploit, inclusive versão, né, do framework que a gente está utilizando. Comandos para módulo, Advanced, Back, Edit, Info, Load Path. A gente vai tentar ver boa parte deles aqui, mas eu daqui a pouco vou passar um link onde vocês podem ter um acesso aí, inclusive bibliografia sobre o Metaxploit. O comando use, né, show. Comandos para trabalho, né, que é o handler, inicia um payload para trabalhar, job, skill, rename job e por aí vai. Comandos de scripts, né, de comando de busca, database, tá? Então, por exemplo, se a gente estivesse usando aí a versão paga, a gente poderia dar um db connect, né, e conectar numa base externa do Metaxploit, ok? Bom, então meu primeiro contato com o Metaxploit, então, por exemplo, como é que eu uso os comandos de busca? O comando de busca é o search, tá? E dentro do search eu posso digitar, por exemplo, a palavra-chave que eu quero pesquisar. Então pode ser, por exemplo, por um módulo, pode ser, por exemplo, por uma vulnerabilidade, se eu conheço, né, uma, sei lá, MS 17-665. Então, se eu conheço dessa vulnerabilidade, quero pesquisar, ver se ela existe, posso dar o comando search e procurar por ela. Ou ainda eu posso procurar, sei lá, por nome, né, que talvez seria mais fácil. Então, search Windows. Então ele vai procurar na base de dados tudo que ele tem aí de ferramentas voltadas para teste de intrusão em Windows. Vou aguardar ele consultar na base.
E tá lá, ó. Então ele achou vários módulos para o Windows. Deixa eu tentar aumentar um pouco mais essa janela. Então ele tem módulo para capturar informação sobre o wireless, né, e módulos para rodar comando no usuário. Inclusive tem a data, né, desse payload e tem aí a sua classificação, né, dentro de excelente, nível baixo. Então o exploit que foi escrito, o desenvolvedor deixou aí o nível, né, de ataque desse módulo. Então olha só a quantidade de coisas que tem aí relacionado a Windows, tá? Então tem exploits novos, exploits muito antigos, ok? Então dá para trabalhar muita coisa. Bom, se a gente pesquisar então por Android, vamos ver o que ele tem aí dentro da sua base de dados para Android. Terminou a pesquisa sobre os módulos para Android, olha só que bacana. Então tem modo de pós-exploração, modo de levantamento de informação sobre o Android, sobre falhas, né, de WebView. Então esse exploit foi escrito em 2012, é excelente, um ataque via browser a dispositivos Android. Evidentemente que versões mais novas do Android já foi corrigido essa falha específica em WebView. Então, muita coisa bacana aí em cima de só pesquisa em cima de módulos para Android, ó, Bypass. Ó, isso é recente, não tanto, né, mas 2017, dispositivos, né, Samsung, módulo auxiliar, fazer um bypass em browser do Android. Uma vez escolhido o módulo, né, a gente pode utilizar esse módulo selecionando ele. Então eu vou copiar aqui o caminho. Vou copiar. E aí para usar o módulo é simples, comando use e o módulo que eu quero utilizar. Feito isso, eu estou dentro do módulo. Então se eu digitar aqui agora um show options, show options, ele me dá as opções para eu poder usar esse módulo. Então para eu usar esse módulo ele me pede aí para eu informar um caminho, informar um alvo, pode ser um domínio falso aí, né, por exemplo, HTML, o servidor, né, que vai estar escutando aí para esse ataque, SRV host é o server host, no caso o IP aqui do atacante, o server port, não necessariamente tem que ser essa porta 8080, é só um modelo, um exemplo, a gente pode escolher outras portas. Então trabalhar com módulos e trabalhar com o MSF é bem tranquilo. Então eu estou dentro do módulo, ele me mostra qual módulo que eu estou. E se eu quiser sair do Metasploit, eu dou um exit, ok? Então basicamente isso. Voltando aqui para o Metasploit, vamos dar continuidade sobre ele. Se ainda eu quiser saber informação desse módulo, mesmo antes de ativá-lo, né, mesmo antes de dar o comando use, eu posso pegar informações sobre esse módulo. Então eu posso dar um comando info e o módulo. E olha só, ele me traz a descrição do que esse módulo faz, né? Esse módulo ganha vantagens, né, sobre o SOAP, né, que é o Same Origin Policy, algum recurso do Android. Ele faz um bypass em cima dessa vulnerabilidade do Internet Explorer em dispositivos Samsung. Então a maioria dos dispositivos aí sofreram com esse ataque. O que esse ataque faz? Recria uma página HTML falsa e solicita credenciais via um pop-up fake, né, um pop-up falso. Aqui tem a referência dessa falha e as descrições dessa falha, como mitigar, como fazer o ataque. Então o bacana de usar o Metasploit é que você pode automatizar o ataque. Não significa que o Metasploit seja a única ferramenta para a parte ofensiva, vamos chamar assim, a parte de intrusão em dispositivos, tá? Você pode, conforme você vai avançando, aí você pode escrever shell reverse, backdoor através de Python, shell, C, Java, tá? Então não obrigatoriamente que
Metasploit é a única ferramenta aí para esse fim, ok? Então tá aqui o nome do ataque, o módulo, a licença, né, tá dentro da versão free. O ranking dele é um ataque classificado como normal, não é nada além e nem aquém. Os desenvolvedores, tá, esses três carinhas aí, foram que escreveram aí esse exploit, ok? Bom, então assim, só para a gente entender, voltando um pouco aqui, então, o que seria então os payload? Payload é um módulo responsável, né, por selecionar e configurar o shellcode que será executado após a exploração da falha. Então, ele permite que a gente defina como que vai ser essa conexão com a vítima, tá? Os exploit é um módulo que executa a sequência de comandos, né, que tem o alvo uma vulnerabilidade específica que foi encontrada. Então, por exemplo, o pesquisador aí encontrou uma falha no Java, então ele cria um exploit para aquela falha específica do Java, ok? Então, esse sistema fornece acesso ao sistema do alvo após a exploração. Então, um ataque de buffer overflow, code injection, web application, um APK que tinha aí uma má configuração de segurança e por aí vai. Tá? Os encoders, o que são os encoders? É um módulo responsável por fazer, né, toda a encodação do código que vai ser executado remotamente. Na verdade, os encoders eles tinham um papel muito importante há um tempo atrás, que era fazer um bypass aí nas ferramentas de DS, PS e o próprio antivírus. Tá? Então, por ser ferramentas aí que não recebem tantas atualizações, e aí acaba que não passa por antivírus e tudo mais. Mas como a gente está falando de mobile, a gente vai ver que 99% dos usuários hoje não utilizam um sistema aí de defesa efetivo. Pelo contrário, né? Na verdade, quem tem vai lá e desativa por questões de bateria, performance. E não estou generalizando, mas eu diria que 99% aí, na minha opinião, ainda tem um dispositivo vulnerável porque não utilizam um antivírus para mobile, qualquer que seja aí, Android ou iOS. Dificilmente as pessoas utilizam, confiam muito no sistema e isso facilita o encoder, né? Esconder aí realmente o que esse exploit está fazendo, tá? Bom, o post mode são módulos de pós-exploração, ou seja, já estou na vítima, então aí eu tenho algumas funções que eu posso utilizar dentro desse módulo. E os módulos auxiliares são módulos de apoio que me permitem também aí ter um plugin a mais aí, um recurso a mais depois que eu estou dentro do celular da vítima, ok? Então, continuando, voltando, então é basicamente isso, né, que aquele exploit faz. Então, uma vez que eu não sei pelo que pesquisar, eu posso dar um comando search -h e aí ele tem um help um pouco diferente, né? Ou seja, as palavras-chave que eu posso pesquisar é o search seguindo de talvez um app, né, um módulo para ataque cliente e server, ou um autor, de repente eu sei um autor que criou um módulo tal, que faz tal coisa, eu posso pesquisar por ele e ver se ele está na minha base. BID, né, que são bug ID, CVE, ou seja, eu sei o ID de uma falha, e por aí vai. A plataforma, no nosso caso, a gente acabou de fazer uma pesquisa aí por Android, né? Ó, search Android, ele trouxe pra gente aí todos os módulos, né? Todos os possíveis ataques aí para Android. A plataforma, ref ou o tipo, tá? Módulo aí de pós-exploração e tudo mais. Então, vamos procurar, por exemplo, por um módulo específico aí dentro do Android, um payload. Então, eu não sei que tipos de ataque ele me permite em relação ao Android. Eu vou fazer uma pesquisa. Vamos ver que resultado ele vai me retornar aqui. Vou escolher qualquer uma aqui só para efeito de entendimento. Aliás, a gente já tinha até pesquisado por uma aqui, né? Deixa eu aguardar ele me retornar aqui o terminal.
Bom, ele retornou. Deixa eu usar esse último módulo que a gente pegou aqui. Ok, eu selecionei o módulo, agora eu quero saber que tipo de payload que ele me permite usar. Então, eu vou dar um comando show payloads. Vamos ver que tipo de payload que ele me permite usar com esse módulo. E olha que bacana. Com esse módulo, ele me permite usar aqui um Windows Reverse HTTPS Stage, HTTP, UU, ID. O que mais? Vamos voltar aqui. Injection, HTTP Injection. E é muita coisa, né? São vários módulos aqui. Deixa eu tentar ver o que ele me permite usar aqui. Ó, então olha lá, a gente usou, ó, Google Play Store. Não, na verdade aqui é os ataques, né? Agora sim, aqui. Então, os payloads disponíveis que a gente tem: AIX, PPP, Shell Bind, TCP, Shell interativo, HTTP Stage, Meterpreta Reverse HTTPS, Reverse TCP, tá? Então, assim, o que são os payloads, né? Os payloads são os tipos de ataque, a forma com que eu vou interagir com a vítima. Então, por exemplo, se for uma HTTPS reverse, provavelmente o meu ataque vai ser via web. Se for reverse TCP, é bem provável que eu abra uma conexão e a vítima que irá conectar no meu dispositivo, tá? E assim vai. Então, e o Shell? O Shell, a gente, ao invés de ganhar toda uma estrutura, a gente cai ali num simples terminal, um command, um PowerShell, por aí vai. O Bind são ataques via DNS, e é isso na sequência, né? Então, na verdade eu diria que os melhores ataques são os ataques do tipo reverse, né? Ou seja, a vítima que conecta em você e não você conecta na vítima. Provavelmente ela pode estar por trás aí de uma rede que tem uma proteção, tem um monitoramento, então é mais fácil sair de dentro da rede do que você entrar. A gente vai entender isso nas aulas de ataque, tá? Bom, e o último comando que a gente tem, uma vez configurado todas as opções, né, lá do payload, como o IP de conexão, porta, a gente rodaria o comando exploit para que ele aguarde, né, e execute a vulnerabilidade e aguarde a conexão. Então, como eu entrei aqui e não configurei nada padrão dentro desse exploit, então ele simplesmente executou, o server está startado, então ele é um ataque via IP, né, via web. Então provavelmente a vítima que tem essa vulnerabilidade acessar essa URL, aí essa URL pode ser enviada para a vítima via engenharia social. A gente vai entender isso melhor nas próximas aulas, mas imagina que a vítima recebeu esse link e clicou, vaga de emprego no mobile, clicou. Se o celular for vulnerável a esse ataque, aí então ele vai ganhar acesso a esse dispositivo. Simples assim, né? Simples de entender. Então, se a gente der um show options, então o que ele me pedia aqui de informação básica era configurar um endereço talvez diferente do que ele pegou ali, uma porta diferente dessa que ele solicitou, tá? Basicamente nesse ataque é isso. Ok, pessoal? Bom, uma recomendação que eu faço aí para vocês antes de seguir finalizando com a parte do exploit, essa primeira introdução aí, é acessar o site oficial aí do Metaxploit, tá? Vamos acessar aqui o Google. E aqui a gente tem um site da Offensive Security Metaxploit. Então aqui no site oficial, ó, da Offensive Security, tá? Security, né, na verdade. Aqui você pode pegar aqui acesso, ó, às primeiras instruções de como usar o Metaxploit, tá? Então você passa aí desde os primeiros contatos, tá? Você pode fazer uma doação. Então tá aqui, ó, a introdução ao Metaxploit, né? O Metaxploit e os fundamentos, fazer levantamento de informação usando o Metaxploit, fazer scan de vulnerabilidade num servidor, num computador, num dispositivo,
usando o Metaxploit, escrever e fazer um fuzzer, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Desenvolver exploit para app. Então, o cliente, né, ataque do lado do cliente, pós-exploração, script, manutenção de acesso, então tudo isso tem uma estrutura de comandos, tá? Então, a Offensive Security oferece aí, inclusive, treinamento exclusivo sobre Metaxploit, mas ela dá um help inicial aí, usando aí essas guias laterais aí. Então, se a gente for nos fundamentos aqui, se eu não me engano, é aqui em introdução, inclusive aqui tem até arquitetura, né? Vamos dar uma olhada aqui no Metaxploit, esse primeiro item aqui. Então tem a versão free, tem a versão paga aqui. Tem um book do Metaxploit, deixa eu abrir ele aqui uma nova aba. Eu queria a parte de Meterpreter Basic Commands aqui, deixa eu ver se consigo acessar. Isso, era aqui que eu queria chegar. Bom, então aqui ó, o uso básico dos comandos do Meterpreter. Então é aquilo que eu mostrei para vocês, um pouco além, né? Comandos de background, para que serve, o cat, cd e pwd dentro do Metaxploit, clear have, né? E por aí vai. Então por aqui vocês já conseguem ter aí uma visão também melhor para quem aí nunca teve contato com Metaxploit, ok? Além do book, é claro, eu recomendo muito, apesar de ser de 2011, mas eu recomendo muito a leitura desse livro, tá? Eu considero um dos melhores livros, obviamente, né, que falam sobre o Metaxploit. Então é o Penetration Test Guide. Então, assim, é um guia de teste de intrusão usando apenas o livro, tá? É um livro aí com essa chavinha de caveira. Recomendo aí que vocês procurem por esse livro aí e façam uso dele, ok? Bom, então uma vez que eu, voltando, né? Uma vez que eu não identifiquei aí um módulo, por exemplo, que eu quisesse usar, por exemplo, tem uma falha aí, né, do Office que saiu em 2017 e o que ele faz? Ele ativa ali a parte de macro do Office, tá? E nos permite fazer um ataque em cima do Office. Bom, se eu voltar aqui, eu quero pesquisar, por exemplo, por um módulo. Então, search ms17 underline 11882. Vamos procurar ver se a gente tem esse módulo aí na base. Então eu sei qual que é o CVE. Vamos ver se ele retorna para mim se eu possuo esse módulo. Tentando encontrar. E ele não achou o módulo. E aí, como é que a gente faz para inserir módulos aqui? Então é simples, tá? O Metaxploit, né, o framework do Metaxploit, obviamente que ele está num diretório, numa pasta aí dentro do sistema, ok? Então a primeira coisa a fazer é identificar esse módulo na internet. Então é pesquisa. Para agilizar o processo, como eu havia dito lá no início, eu achei esse módulo aqui do GitHub. E aí o processo é simples. Eu vou copiar toda a instrução. Eu copiei o arquivo. E vou jogar esse arquivo, um arquivo de texto, tá? Então, deixa eu abrir aqui um novo terminal. Vou dar aqui um nano. E vou chamar esse cara aí de Office underline ms17 underline
11882.R.RB, que é abreviação de Ruby, ou Ruby, tá? Como eu falei, a maioria dos exploits são escritos em Ruby, no caso do Metasploit, tá? Para ingressar no Metasploit. Então, eu vou dar um nano e vou colar esse exploit aqui dentro, tá? Então, tá aí toda a sua instrução. Vou dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X. Tá aí salvo o meu arquivo Office MS17RB. E agora como é que eu faço para colocar esse módulo dentro do Metasploit? Então eu já vou dar um MV, tá? Eu vou mover ele para lá. Office. O caminho do Metasploit, ele está dentro de USR, Share, Metasploit, Framework, e ele está dentro de módulos, tá? Aqui dentro de módulos, a gente tem as divisões, então módulos auxiliares, encoders, exploits, nopes, payloads e post. Então, por questões de organização, né, eu vou salvar esse módulo dentro do diretório, dentro de módulos, exploits para o Windows, uma vez que ele é um módulo voltado aí para o Windows, uma questão de organização, tá? Então, dentro de módulos, eu vou jogar ele dentro de exploits, tá? Então, vamos lá, exploits. E dentro de exploit, eu vou jogar ele dentro de Windows. Então, Windows. E dentro de Windows, como é para formato de arquivo, é um arquivo de processamento de texto, né? Ou planilha eletrônica, ou Word, ou até uma apresentação, enfim. Então, File Format. E aí, eu vou salvar ele aqui dentro de File Format, ok? Então, estou movendo esse arquivo para lá, ó. MV, Office, USR, Share, Metasploit, módulos, exploits, Windows e File Format. Bom, uma vez salvo o arquivo aqui dentro, é só então novamente pesquisar aí por esse módulo. Agora, teoricamente, ele tem que aparecer aí como um módulo disponível dentro do Metasploit. Vamos aguardar a pesquisa. Então, olha só, uma vez pesquisado pelo módulo, tá? Então, eu salvei ele lá dentro, olha só, módulos. Ele achou o caminho da onde está esse módulo, o ano desse exploit, o rank dele é manual e tá aí, ó, Microsoft Office CVE 2017, tá? Então, se eu der um use e selecionar esse exploit, ou melhor, vamos pesquisar aí sobre esse módulo. Então, antes de habilitar ele para usar, vamos dar um info primeiro, ó. Vamos dar um info e o nome do módulo, né? MS17_11882. Vamos ver o que esse módulo faz. MS17_11882. É módulo inválido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Não apontar o caminho do módulo aqui, né? Não vai. Então vamos copiar aqui. Vamos dar um info. Agora sim. Então tá lá a referência, inclusive de onde ele foi baixado, né? E aí o que ele faz? Módulo de exploração, né? Desenvolvido e tal. Ataca aquela questão do OLE e a questão de espaços no programa. Habilita 109 bytes para execução no Microsoft Office Word, né? Desde, se eu não me engano, está dizendo aqui 17 anos, né? Então o módulo basicamente é isso. O que eu preciso definir, ó, de opções no payload é o IP, o meu IP, o IP do servidor. Vamos ver o que mais que ele diz aqui. Bom, para esse módulo é basicamente isso, ok? Bom, pessoal, entendido aqui como é que a gente adiciona módulos aí dentro do Metasploit, tá? Tem muitos módulos aí para Android. No próprio PDF, né, que eu passei aí pra gente dar uma olhada, o GDB é uma fonte muito grande aí de módulos. Vamos dar uma olhada.
Então vamos aqui acessar o navegador, tá? Pra gente dar uma olhada aqui no Google. Vamos aqui no exploit.db, é uma das fontes, tá? Onde a gente encontra exploits, tá? Então vamos acessar aqui o exploit.db. E olha lá, quantidade de exploits, né, arquivados aqui. Então aqui a gente está exploits remotos, então a gente pode fazer inclusive aí uma pesquisa para a gente procurar exploits aí ao nosso gosto, né? Exploits de ataque, de DDoS, exploits de shellcode, archive. Então são todos arquivos de instrução de códigos, né, como eu mostrei. Copia o arquivo, cola no arquivo de texto com a extensão RB, porque é um arquivo que foi escrito em Ruby, tá? Então vamos procurar aqui, ó, vamos na opção aqui, ó, Search. Vamos procurar por exploits aí para Android. Vamos digitar aqui Android. Não sou um robô. Vamos resolver o CAPTCHA aqui, né? CAPTCHA bugado. Vamos marcar aqui semáforos. Vou mandar verificar. Bom, resolvido. Vamos dar um search. Vamos procurar pelos módulos. E olha aí. Módulos para Android. Falha em SD card para Android, ó, falha de 2018. Uma ferramenta, olha só, para Android Application Penetration Testing, uma ferramenta criada agora em 2018. USB privilégio, né, escalação de privilégio via USB, ou seja, a vítima plugou o dispositivo aí num computador para fazer uma carga, alguma coisa nesse sentido aí. Já tem uma falha sobre isso. Diretório transversal, aplicações usando o Drowser. Então, 2018, Drowser, uma ferramenta também de intrusão, um app, ó, Bluetooth. Então, assim, abriu o exploit, tá? Tem a descrição sobre ele, olha só. Só copiar o código e colar num bloco de notas aí e salvar esse cara e levar ele para dentro do Metaxploit ou executar ele externamente aí mesmo. Ok, pessoal? Bom, para essa videoaula aí era isso, essa introdução aí ao Metaxploit. Nas próximas aulas a gente vai começar a criar os primeiros ataques aí com o Metaxploit em si, ok? Até a próxima videoaula, até mais, pessoal.